Fala galera, quando a gente fala que uma pessoa é anêmica, nós geralmente estamos nos referindo a uma baixa quantidade de hemácias ou a má formação da hemoglobina no sangue daquela pessoa. Lembrando que as hemácias são aquelas células vermelhas que parecem um botãozinho e se encarregam de transportar oxigênio pelo nosso corpo. Então, se uma pessoa estiver anêmica, ela provavelmente vai estar com alguma dificuldade de transportar o oxigênio que ela respira. E isso pode ser bastante problemático. Os sintomas geralmente fazem com que as pessoas se sintam fracas, desanimadas e com dificuldade na respiração. Em alguns casos, a pessoa pode chegar a perder a consciência, desmaiar e muitas vezes até morrer. E a anemia pode surgir por alguns motivos, como uma perda sanguínea ou uma alimentação muito carente em ferro, por exemplo. Mas tem um tipo de anemia que é genético, não tem cura e independe do que você fizer durante a sua vida. E essa é a anemia falciforme. E essa doença é extremamente interessante porque ela é um caso bastante didático de como que a evolução, os elementos da natureza foram capazes de iniciar uma diferenciação na nossa espécie, na espécie humana. Em outras palavras, a anemia falciforme favoreceu e ajudou muita gente na nossa história. E graças a estudos recentes, nós sabemos exatamente onde e quando ela surgiu e como ela se espalhou pelo planeta. Eu sou o Slow, do canal do Slow, e está começando o Slow News. Estudos apontam para uma única origem da anemia falciforme. Para quem nunca ouviu falar, não se desespere, porque a anemia falciforme é uma doença bem fácil de gravar e de entender. Pelo menos a nível básico, né? Que é a proposta do vídeo aqui nesse momento. Como o nome parece sugerir, a anemia falciforme é quando as hemácias de uma pessoa não apresentam o formato de um botãozinho, como ocorre normalmente, e sim o formato de uma foice, né? Por isso seria uma anemia foiciforme. Gravou. E uma das vantagens das hemácias terem essa forma de botãozinho é porque esse formato facilita bastante o fluxo sanguíneo e a captação e o transporte de oxigênio pelo corpo. Quando a hemácia das pessoas tem esse formato de foice, o fluxo sanguíneo e o transporte de oxigênio ficam bastante prejudicados, levando as pessoas a ter esses sintomas que eu mencionei e muitas vezes levando até a casos de morte. De acordo com os dados da OMS, hoje cerca de 5% da população mundial apresentam os genes da anemia falciforme ou da talassemia, que é um outro problema parecido que afeta a hemoglobina. E o interessante é que essa doença não é lá muito bem distribuída igualmente pelo mundo. Em alguns lugares as pessoas têm muito mais do que em outros, como a África, por exemplo. Em países como a República do Congo, Gabão, Gana e Nigéria, o índice de pessoas com o gene da anemia falciforme chega a variar entre 20% e 30%, enquanto em algumas regiões de países como a Uganda, por exemplo, o índice de pessoas com esse gene podem chegar até 45%. Meu irmão, quase metade da região anêmica. Agora você imagina a merda, 1/3 da população desses países sofrendo de anemia falciforme. Para você ter uma ideia, não muito tempo atrás era bastante comum que crianças morressem por causa dessa anemia antes de completarem os 5 anos de idade. Mas o interessante dessa história é que mais tarde os cientistas descobriram que a anemia falciforme foi quase que uma estratégia inconsciente da espécie humana para driblar e escapar de uma doença muito mais perigosa: a malária. Ué, como assim, Slow? Que doideira! E eu vou explicar. É o seguinte, quando a gente diz que a malária é causada por um mosquito, a resposta está parcialmente correta. Na verdade, a malária ela é causada por um micro-organismo, um protozoário, para ser mais específico. E esse protozoário faz o seu ciclo de vida, parte dele no mosquito Anopheles e outra parte em animais de sangue quente, como os seres humanos, por exemplo. E resumindo bastante, a fecundação e a reprodução desse protozoário acontece no trato digestivo dos mosquitos. E quando eles nascem, eles se posicionam ali nas glândulas salivares desse mosquito e se preparam para o momento certo, onde eles irão atacar outro organismo. E esse ataque acontece quando o mosquito vai picar outro animal. Bora, galera, tá chegando a hora. Apertem os cintos que a gente vai migrar. Levanta o braço, levanta o braço! Uou! Assim que o mosquito realiza uma picada no ser humano, por exemplo, esses mosquitos migram para o interior desse organismo e vão direto para as células do fígado. Eles se desenvolvem por um tempo lá e se preparam para o seu último estágio antes de voltar para o mosquito. Eles partem para as suas células sanguíneas. E aí, meu irmão, quando eles começam a arrebentar todas as suas hemácias, é aí que a coisa começa a ficar feia para a pessoa que pegou a doença. Febre e possivelmente morte. E cara, a malária já foi responsável por matar tanta gente.
Mas tanta gente. Pra você ter uma ideia, só em 2016 morreram 445 mil pessoas no mundo por causa de malária, sendo que o número de infectados chegou a 216 milhões. Isso não é de hoje não. Há pouco tempo atrás descobriram que um dos faraós mais famosos do Egito, o famoso Tutankhamun, morreu de malária. Assim como várias outras pessoas. Então se algum dia te perguntarem como que tal pessoa morreu nessa região, na dúvida você chuta malária. Mas agora, algumas pessoas sem saber acabaram desenvolvendo uma defesa natural para essa doença. A anemia falciforme. Como eu expliquei, em uma determinada fase do avanço da malária no seu organismo, os protozoários partem para invadir as suas hemácias. Mas o problema é que eles não estão contando que as hemácias desse organismo seriam completamente diferentes do esperado. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Ô Merozoito, dá uma olhada nesse manual aqui, vê o que você acha. Opa, deixa eu ver. É mesmo, hein? Será que esse mosquito idiota botou a gente no organismo errado? Pois é, quem diria que a anemia falciforme seria um obstáculo tão grande para a malária se propagar? Então, de acordo com a teoria da evolução, essas pessoas não foram mortas e selecionadas pela malária. Conseguiram sobreviver, passaram seus genes adiante e fizeram com que a anemia falciforme se mantesse viva e presente nas gerações seguintes, como uma forma de defesa natural contra a malária. Porra! Agora, as dúvidas que ficaram por bastante tempo foram: quando foi que essa mutação aconteceu? Aonde foi que ela aconteceu? E será que ela aconteceu só uma vez ou várias vezes em pontos diferentes, já que vários povos diferentes estavam sendo pressionados por essa mesma força da malária em cima dele? E para os curiosos de plantão, nós agora temos todas essas respostas. No dia 8 de março, semana passada, o American Journal of Human Genetics publicou um estudo muito interessante. Um grupo de cientistas resolveu analisar o DNA de 2.934 pessoas pelo mundo. Eles então analisaram e compararam esses dados em busca de traçar e reconstruir a história do gene responsável pela anemia falciforme. E, para surpresa de muitos, eles concluíram de que esse gene surgiu uma única vez na história da humanidade. Algum dia, 7.300 anos atrás, em algum lugar do oeste da Ásia, nasceu um bebê. E esse bebê teve uma mutação em um gene específico que fez com que as suas hemácias fossem produzidas de uma forma um pouco deformada, em forma de foice. Agora, o interessante é que a gente tem duas cópias de cada gene no nosso corpo, e essa mutação obviamente aconteceu somente em um deles. Então, se você tiver só uma cópia do gene expressando as hemácias deformadas, você não chega a apresentar os sintomas fortes da anemia e ainda consegue manter uma parte da sua resistência à malária. Parece o cenário perfeito para quem vive numa região de surto de mosquito e gente morrendo o tempo todo. Quanto é que foi esse único gene dessa única pessoa que foi sendo passado geração a geração por mais de 7.000 anos e se espalhou por todo o mundo? Ou seja, hoje todo mundo que tem o gene da anemia falciforme é de alguma forma descendente desse bebê africano. E como é de se esperar, cedo ou tarde parentes distantes acabam perdendo contato e se reencontram achando que fazem parte de uma família diferente. E quando dois desses descendentes resolvem se encontrar à luz de velas e reproduzir, com cada um deles carregando uma versão do gene responsável pela anemia falciforme, o que acontece é que o filho desse casal nasce com duas cópias desse gene. E é aí que o que antes era só uma vantagem começa a se tornar um problema. Mas nesse momento é que vem o grande balanço da vida e uma grande lição da evolução. Qual dos dois problemas será que é maior? A pessoa ser anêmica e ter vários obstáculos durante a vida, ou ela ser saudável e correr o risco de morrer por malária em algum momento? Aparentemente, ter o gene da anemia vem se mostrando ser menos problemático do que correr o risco de pegar malária em alguns locais. Quanto é que hoje, como eu mencionei, alguns países africanos chegam a ter até 1/3 da população com esse gene presente no seu DNA, que funciona quase que como uma barreira natural para se proteger de malária. E o mais interessante é que agora nós sabemos que todos eles pertencem a uma mesma família que começou pontualmente há 7.000 anos atrás em algum local do oeste da África. Muito obrigado por ter assistido, fique à vontade para seguir o canal do Slow Eu Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!